O que a linguística uniu, o preconceito não separa. Implícito 2, Introdução à Semântica. Olá, eu sou Vantui Costa, estudante de licenciatura em Letras. Analisaremos nesta apresentação o conceito das colegas, o conto das colegas de classe Alessandra Peixoto, Beatriz Roseno, e também será baseado no livro Introdução à Semântica do autor Rodolfo Hilaro. O análise será baseado no tópico 2, implícito 2. Só para refrescar a memória, implícito é tudo aquilo que não se expressa de modo claro, mas que pode ser deduzido facilmente. É isso que iremos identificar ao analisar este conto. O que a linguística uniu, o preconceito não separa. É uma narrativa em que a autora é bem presente, por isso se torna maravilhosa para ler. A narrativa mostra como duas moças, moradoras do município de Manaus, ambas com realidade bem diferente, se conhecem no dia chuvoso em busca de emprego, pois acabaram se conhecendo e virando amigas. Pois Bia, de família humilde, não é aceita pela família de Sandra, que tem outra realidade bem diferente, pois impediu a amizade de ambas, mas por persistência da amiga Sandra, houve uma reconciliação e a amizade volta a ser como antes, pois entendem que suas diferenças sociais não podem impedir a amizade. A linguagem do texto é simples, com palavras no sentido implícito. Em algumas palavras existem expressões populares em que o povo de Manaus usa como gírias. Em outras partes do texto, o uso irônico e metáforas, principalmente nas falas das personagens. Mas o que nós iremos analisar nesse conto é a respeito do implícito. A forma como é narrada a história mostra um certo humor na construção do texto. O uso de alegoria também é notório. É utilizado a comparação direta à autora. A autora usa vários recursos linguísticos para deixar o texto bem descontraído. Nesse parágrafo, na fala da personagem Sandra, realmente esta é uma história de uma princesa amada e idolatrada, salve, salve. Podemos identificar no trecho da fala de Sandra o implícito, cabelos longos e negros como o véu. O que eu quero destacar é cabelos negros como o véu. Você já imaginou um cabelo sendo negro e ao mesmo tempo sendo véu? Então, aqui está um implícito que nós identificamos na fala da personagem Sandra. Já na apresentação de Bia, que narra o texto, ela é bem sucinta em sua fala no implícito. Quando ela diz: quando eu nasci, tiveram que reviver o médico, pois ele morreu de susto. E o que eu quero destacar é morreu de susto. Então esse também é um implícito que aparentemente você não vai compreender, não é uma forma clara, mas você analisando direito, ele vai se tornar bem claro para você. E o texto continua, né? O uso dessa figura de linguagem. Bia, por que você sairia de casa com o céu caindo? Então é outro implícito que nós encontramos na fala da Bia. Ao discorrer o texto, aparece ironia, metáfora, outras figuras de linguagem que ajudam a deixá-lo bem descontraído, como nos trechos, né? Era um dia chuvoso em Manaus, os bueiros estavam todos entupidos e as ruas estavam tão imundas que eu não sabia se saía de casa a pé ou de canoa. E como as contas não se pagam sozinha, ela já me ajudava a controlar os nervos. Sandra era filhinha de papai. Sandra meteu louco.
outro implícito que eu identifico é meteu o louco. Então, esse é um implícito que não é claro, mas se você analisar o contexto, você vai entender que meteu o louco é um implícito. E aparece na minha casa no sábado seguinte. O que é interessante é que a narradora é bem presente na história. O texto narrado tem os implícitos que são mais difíceis para compreender e outros bem claros.